Saiu a primeira convocação do Carlo Ancelotti, inclusive tem react aqui no nosso canal. Mas a gente vai ver que, segundo o Vini Weiner, quais são os jogadores que precisam mostrar serviço na seleção brasileira. Nessa semana, o técnico Carlo Ancelotti anunciou a sua primeira convocação da seleção brasileira. Pra mim foi boa. E é claro que alguns dos nomes que ele levou para a seleção têm sido bastante questionados. Mano, pra falar a verdade, eu esperava que a receptividade dessa escalação fosse ser pior, e eu acho que ela foi um pouco abafada pelo fato de ter sido convocada pelo Ancelotti. Isso significa que nessa próxima data FIFA, esses nomes sob desconfiança ou que estão voltando a ter uma chance, vão precisar trabalhar dobrado para justificarem suas presenças na seleção e terem a chance de voltar em listas futuras. Vamos lá, Antony, que tá aqui na tela, de jeito nenhum que ele foi questionado. Tipo, ele não fez um vídeo sobre jogadores que foram questionados, e sim os que precisam mostrar serviço. E o Antony, né, porra, já tá mostrando muito serviço nessa temporada. O Richarlison não tá. Teve um jogo recente, eu não lembro que final foi, mas ele jogou uma final, ele tava mais recuado, ajudando o time defensivamente, e nesse quesito ele fez muito bem. Nesse vídeo, eu quero te mostrar 7 jogadores que estão nessa situação. Vamos ver. São jogadores que, na opinião do Vini Weiner, tá na forca. Número 1, Danilo. Danilo, que eu acho que foi o nome mais questionado da lista, né? Porque desde a era Dorival todo mundo já criticava a convocação do Danilo. Porque, mano, o Danilo é aquele jogador que ele tá lá. Muitas vezes ele assumiu até o papel de capitão. Teve aquele caso que ele começou a bater boca com o torcedor da seleção brasileira. Pô, isso é muito feio, mano. Eu não poderia começar essa lista com outro jogador, senão com o Danilo, que hoje é zagueiro do Flamengo. Mas em suas últimas convocações da seleção brasileira, ainda sob o comando do Dorival, ele vinha jogando ainda como lateral direito e foi por um determinado momento até capitão da seleção brasileira. Erro. Grande erro, grande erro. Inclusive, eu acho que ele não vai falar do Casemiro, né? Mas o Casemiro voltou para a seleção brasileira, ele tem que ser com certeza o capitão da seleção brasileira. Não existe outra pessoa ser capitão da seleção brasileira a não ser ele. Talvez o Marquinhos. O Marquinhos eu também não vejo com maus olhos, não. O grande ponto é que o Danilo há um tempo é um jogador bastante questionado na seleção. Muitos acreditam que ele não tem nível mais para ser convocado e até mesmo as suas últimas partidas não foram convincentes. Não foi convincente, velho. Tipo, já passou, né? Já passou. Já tá na hora de aceitar que o momento dele da seleção brasileira já acabou. Com ele tendo falhas individuais, principalmente. Sim. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Pelo amor de Deus, rapaziada, eu sou pobre. Eu ainda não tenho dinheiro pra pagar YouTube Premium, não. Ah, Matheus, bota um adblock. Eu acho antiético. Na questão defensiva. Então o fato de ele ter sido convocado pelo Ancelotti liga agora esse sinal de alerta. É um jogador que vai precisar ter atuações muito seguras nos jogos contra Equador e Paraguai, se quiser ter uma chance de retornar nas listas futuras. Eu não acho que ele vai ser titular. Se ele for titular, a gente vai sentir falta do dedo. Até porque eu enxergo que o Danilo foi convocado nessa primeira leva do Ancelotti muito mais pelo nome que ele tem e pela bagagem de Europa. Exatamente. Do que propriamente ser um jogador que está em alta. Isso eu falei no vídeo meu. Tipo, muitos dos jogadores que foram para essa primeira convocação aqui, eu acho que foi mais por questão de permanência, sabe? Já tá passando muitas vezes na seleção brasileira, então ó, deixa ele aí. As próximas convocações que a gente realmente vai ver as convocações do Ancelotti em si. Obviamente tiveram algumas convocações que a gente já vê que tem um dedo dele, tem aquele Alexandro lá do Lille, que né, eu acho que foi dedo do Ancelotti sim. Vejo que muitos torcedores do Flamengo têm elogiado o momento que ele tem vivido. Eu não vejo. Mas a verdade é que é um jogador que há um tempo é sim bastante questionado e criticado quando o assunto é seleção. E outra, hoje ele tem jogado como zagueiro. E é uma posição em que nós estamos bem servidos. Só que muitos dos jogadores que nós temos do mais alto nível para a posição, eles estão machucados. Ou seja... Éder Militão que quando voltar tem que ser titular. Bruno Guimarães, ó, Gabriel Magalhães quando voltar também tem que ser titular. A partir do momento que Militão voltar de lesão, Gabriel Magalhães voltar, Bremer voltar, podem ter certeza que a vaga do Danilo estará sob grande risco. Não vai dar pra ele não. Número 2, Alexandre. Sim. Esse aqui é uma das novidades na convocação e esse aqui já vai ser um dos que vai precisar mostrar nome. Mas eu já falei com a rapaziada. Zagueiro, ó. Zagueiro, cara ruim.
Cara ruim, é disso aqui que nós precisamos, ó. Zagueiro cara ruim. Marquinhos Franzino, não, tem que ser cara ruim. Número 2, Alexandro. Lembrando que o Alexandro que eu tô falando a respeito aqui é o Alexandro zagueiro que joga no Lille da França, e não o Alexandro lateral esquerdo do Flamengo. Isso. O Alexandro do Lille é um jogador que ele vem de no meu react eu falei que o Alexandro era do São Paulo, eu tava confundido com um carinha lá que veio do Porto. O Wendel, eu tava confundindo com o Wendel, me perdoem. Ótima temporada no futebol francês e já vinha chamando a atenção do Ancelotti. Afinal, o Alexandre enfrentou o Ancelotti quando o Ancelotti treinava o Real Madrid na Liga dos Campeões. Inclusive em um jogo em que o Lille venceu o Real. Teve o dedo do Ancelotti nessa porra aqui, ó. Desde esse jogo aí, o Ancelotti já tava traumatizado com o cara. Agora que ele tem um acervo completo, agora ele pode chamar quem ele quiser. Não vai ficar com um elenco limitadíssimo que nem o do Real Madrid, não. Mas aqui agora, qual é o grande ponto? Essa é a primeira convocação da vida do Alexandro. Então é óbvio que ele precisa mostrar serviço, ter atuações seguras se ele quiser voltar em listas futuras. Verdade. Porque é um jogador que muitas pessoas vinham cobrando oportunidade e ele foi convocado merecidamente. Só que agora cabe a ele justificar a presença dele. Exatamente. Se não sabem o que pode acontecer, ele ser um Murilo 2, que é o Murilo, no caso, do Nottingham Forest. Deus é mais. Esse aqui que eu tava comentando de novo com a rapaziada, onde foi cortar o cabelo, eu tava conversando com eles lá. Mano, o Murilo, ele foi injustiçado? Ele foi injustiçado. Porque aquela partida que ele fez não condiz com o futebol dele. Mas, mano, vamos ser radical aqui, não vote mais nunca. Que muita gente vinha pedindo na seleção, inclusive eu, por tudo que ele vinha fazendo na Inglaterra. Só que ele teve a chance dele numa fogueira contra a Argentina e deixou uma péssima impressão. E podem Tava parecendo um boi dentro de campo. ver aqui, nessa lista, por exemplo, ele já não apareceu. Porque o que eu quero dizer com tudo isso? É que para um jogador que é convocado pela primeira vez, a primeira impressão é muito importante. Então ele pode até ser um bom jogador, mas se ele não mostrar serviço, não jogar bem, tem grandes chances de ele nem ser mais convocado. Vai rodar. Ainda mais que no caso do Alexandro, como eu citei no caso do Danilo, ele já joga numa posição em que a concorrência é muito grande. Ainda mais que ele não joga em um clube tão grande, né? Não é aquele clube que tá sempre em evidência, as pessoas estão sempre acompanhando, tipo... Premier League, né? Só o fato do Murilo tá jogando na Premier League já faz a gente acompanhar mais o futebol dele. Diferente do moleque aqui que joga no Lille, né? Pelo amor de Deus, quem para pra ver um jogo do Lille? Então, mais do que nunca, precisa jogar bem e, acima de tudo, mostrar segurança. Número 3, Carlos Augusto. Eu acho que esse aqui é o que tá menos na fogueira. Porque ele já teve algumas passagens pela seleção brasileira. Quando ele passou, eu gostei dele, tanto que eu sentia falta dele nas convocações. Eu fiquei muito feliz quando descobri que o Carlos Augusto voltou para a seleção brasileira. Muito do que eu falei pro Alexandro serve pro Carlos Augusto. Sim. É um outro nome que também vinha sendo muito pedido na seleção. Eu, particularmente, fui uma pessoa que fez lobby pela convocação do Carlos Augusto, lateral esquerdo da Inter de Milão. Só que agora o serviço é com ele. Se ele jogar mal, tem grandes chances de ele não voltar mais. Porque hoje a lateral esquerda ela é uma posição carente para a seleção. Eu acho que volta, independente de como ele jogar, porque que nem ele falou aqui, ó. A carência é muito grande, a gente não tem opções. A gente não tem. Se ele jogar mal, ele vai voltar. Brasileira, então nós precisamos testar cada vez mais novos nomes por ali. Mas não tem. Então ele tem que agora mostrar que todos esses pedidos que fizeram para que ele fosse convocado tinham sentido e ele merece estar na seleção brasileira. É, de fato. De fato. Tem feito uma boa temporada na Inter, tá na final da Liga dos Campeões, fez ótima campanha no Campeonato Italiano. Inclusive, eu tô gravando isso aqui no sábado, no dia da Champions. Tô gravando esse vídeo aqui correndo porque, meu irmão, eu ainda vou ter que cobrir a Champions League, né? Só que tem jogador que às vezes vai bem no clube e na seleção não joga nada. Vamos ver se ele vai dar conta do recado. Lembrando que ele tem na sombra dele ali o Alexandro do Flamengo, que é um jogador já consagrado, com rodagem de Europa, foi o outro convocado, e tem o Caio Henrique do Mônaco que não foi convocado, mas vem pedindo passagem. Então, de repente, se o Carlos Augusto dá uma deslizada, na próxima convocação ele já não vai mais, e o Ancelotti chama o Caio Henrique. Será que o Ancelotti ele vai começar a fazer essa rodagem de jogadores? Porque faz muito sentido, né? A gente tem... Ao mesmo tempo que faz sentido, não faz sentido, porque a gente tem poucas datas FIFA até a próxima Copa. Então eu acho que nesse momento, faltando menos de um ano para a próxima Copa, eu acho que não faz sentido ele ficar nessa rodagem, tá ligado? Eu acho que faz muito mais sentido ele pegar uns jogadores que ele já tem um pouco de confiança e começar a formar realmente um time. Porque esse período de teste não dá mais. Número 4, Andrei Santos. Esse aqui eu acho que tá na fogueira.
Tá na fogueira porque, né? Moleque novo e na posição dele, a gente tem muita opção. Então, ó, Andrei, se vira, filho. Mas eu acho que ele vai comer banco. Ele pode entrar em alguns momentos pontuais, mas ele vai comer banco. Todo mundo sabe que se tem uma posição hoje do Brasil que é concorrida, é aquela posição ali mais ou menos de segundo volante. E o Andrei Santos, jovem volante do Strasbourg, que está emprestado pelo Chelsea, joga exatamente nessa faixa de campo. Jogador com passagem por seleção de base e extremamente promissor quando surgiu no Vasco, ele ganha agora uma oportunidade de ouro. Porque o André não foi convocado, João Gomes não foi convocado, Joelinton não foi convocado. E são jogadores que, não vou dizer que eu convocaria, mas parece que estão ainda no radar do Ancelotti. Sim. Então o André precisa de boas atuações nessa data FIFA, para que depois ele não perca, de repente, a vaga em listas futuras, exatamente para esses jogadores. Exatamente. O pouco tempo que ele tiver para jogar, meu filho, você vai ter que dar o seu melhor, porque senão você vai rodar. E assim, essa convocação ela tem um peso especial para o Andrei, porque é a primeira vez em que ele é convocado sendo um jogador de Europa. Porque na primeira vez em que ele foi convocado, que foi na data FIFA de março de 2023, ele ainda era jogador do Vasco. E foi convocado, na opinião de muita gente, mas só para poder ter o número de jogos suficientes, ter a convocação da seleção para poder então jogar na Inglaterra. Rapaz, acusações fortes. Vamos ver então se ele vai dar conta do recado. Eu não teria essa coragem, não. Porque dentro da própria seleção ele vai brigar por uma vaga com Gerson, Bruno Guimarães, Ederson, Andreas Pereira. E são jogadores assim já com mais tempo de seleção do que ele. Vai rodar. Número 5, Antony. Indo pra parte do ataque, um jogador que certamente precisa mostrar... Esse aqui que eu acho que comeria banco. Esse aqui não, né? O Vini Weiner não, mas... O Antony eu acho que ele comeria banco se o Rodrigo tivesse bem. Tipo, ele não tá lesionado. Eu acho que não teve nenhum... Eu acho que não teve nenhuma nota do Real Madrid falando que ele tava lesionado. Eu acho que o Rodrigo ele só tá passando por um momento mais mental, sabe? Que ele realmente deu uma afastada dos campos. E se ele tivesse 100%, eu acho que ele iria no lugar do Antony e o Antony ia comer banco, tá? E eu não falo isso nem por merecimento. Pra mim, meu Deus do céu, daqui pra frente é só Antony. Mas se o Rodrigo tivesse apto a jogar, pela conexão que ele tem com o Ancelotti, com certeza ele seria titular. Para serviço é o Antony. E digo isso por vários fatores. Hoje ele tá muito bem no Betis da Espanha, ele conseguiu virar a chave de uma maneira maravilhosa, voltou a ter confiança, voltou a ser o Antony dos tempos de Ajax. Ele é muito bom jogador, cara. Ainda bem que ele saiu, né? Só que ele vai voltar. Que destino da porra, né não? Só que a permanência dele na seleção brasileira vai passar muito pelo que ele fizer nessa data FIFA. Por quê? O Antony é um jogador que já estava há um tempo afastado. E ele vai ser titular. Afastado da seleção. E existe uma concorrência muito grande ali na faixa de campo que ele atua. Não acho. O Antony joga aberto pela direita. Para aquela posição, nós vamos ter o Rodrigo, que não foi para essa data FIFA porque ele ainda está se recuperando fisicamente. É um jogador da confiança do Ancelotti, então com certeza vai ter vaga na seleção. Exatamente. E se ele tivesse vindo agora, o pobre do Antony ia comer banco. Ele briga ali por posição com o Estevão. Que eu acho que nesse momento eles convocam o Estevão mais pra ele se habituar com a seleção brasileira, né? Com o vestiário, porque eu não acho que o Estevão ele tá concorrendo titularidade, não. Eu acho que titularidade aqui é entre Rodrigo, Savinho e o Antony. E olha que o Savinho sumiu, né? O Rodrigo ficou fora e sobrou o Antony, né? O Antony vai ser o titular. Que é extremamente talentoso, briga por posição com o Savinho, que não foi convocado dessa vez, mas vinha tendo sequência, atacante do Manchester City. Então, assim, a briga ali naquela faixa de campo, ela é pesada. Então o Antony vai precisar de boas atuações na seleção para que ele possa dizer pro Ancelotti, olha, eu tô aqui e eu mereço ser pelo menos um dos atacantes convocados. Sem contar que a gente não sabe até quando essa boa fase do Antony vai durar, porque ele ainda é jogador do Manchester United. Vai voltar pro inferno. Só emprestado pro Betis. Então o Betis talvez nem consiga comprá-lo e ele continuar no time em que ele tá bem pra temporada que vem. Ele não vai conseguir. O Betis não vai conseguir. Tanto que eu acho que o Betis já meio que... já desistiu, tá ligado? Porque o Antony, ele foi muito caro pro Manchester United. Então ele tem que voltar. E ele bem no Betis, passa aquela impressão que, né? Talvez quando ele voltar ele vai conseguir fazer isso lá no Manchester United também, né? Mas não vai, porque o Manchester United é um time morto.
pode ser que ele vá para um outro time e aí já não consiga manter o mesmo nível de desempenho. Verdade. Número 6, Matheus Cunha. Outro aqui que eu também não acho que tá na fogueira. Matheus Cunha já vem jogando pela seleção brasileira, fez aquele golzinho lá fez aquele golzinho lá de honra, né? Que fez a gente até ficar animado, eu tava zoando, né? Tipo, vai virar, virou mesmo. O Matheus precisa demais mostrar serviço nessa próxima data FIFA. Não acho. Ele vai ser jogador do Manchester United Já a partir mostrou. da próxima temporada, mas isso não é garantia de convocação. Acabou com a carreira dele. Eu bato muito nessa tecla de que o Matheus está sempre sob risco, porque a verdade é que ele nunca foi uma unanimidade vestindo a camisa da seleção. De uns tempos Ele pra pode cá ter ele ido vem bem no Wolverhampton, mas na seleção nunca foi um jogador assim intocável. Primeiro ponto de tudo, nessa posição nós temos jogadores ali que com certeza serão testados. Casos de Pedro do Flamengo e Endrick do Real Madrid. Verdade. O Pedro mais do que tudo, né? Porque o Pedro ainda tá voltando, o Ancelotti ele vai começar a acompanhar os jogos do futebol brasileiro e ele vendo a qualidade do Pedro, o Pedro com certeza vai começar a voltar para as convocações. Mas eu não acho que o Matheus Cunha vai ficar tão ameaçado assim com a volta do Pedro. Eu acho que os dois vão ficar ali sendo testados pelo Ancelotti e o que se sair melhor na seleção brasileira vai jogar. Eu não acho que, tipo, quando o Pedro voltar ou quando o Endrick voltar pra seleção brasileira, o Matheus Cunha vai ser jogado de escanteio. Eu não acho que isso vai acontecer, não. Esses dois caras, quando estiverem realmente aptos fisicamente, eles vão ter chance. Vai. Principalmente o Endrick, que o Ancelotti já conhece do Real. Então só isso já ameaça por si só a presença do Matheus Cunha. Depende sempre dele. Segundo ponto, ele na seleção, como eu disse, nunca foi assim um jogador intocável. Ele teve algumas oportunidades, foi fazer o primeiro gol dele pela seleção principal só agora na última data FIFA contra a Argentina. Então, assim, ele precisa marcar gols, precisa mostrar serviço. Se não, esses nomes que estão ali nas sombras, como Pedro e Endrick, vão aparecer e vão pegar a vaga. Número 7, Richarlison. O último nome que eu quero destacar nesse sentido de precisar mostrar serviço é o Richarlison. Óbvio que todos os convocados precisam justificar as suas presenças, mas o Richarlison é um caso especial. Esse mais do que todos, né? Se eu não me engano, fez 4 gols na temporada. Se fosse por números, né? Por questão de demonstração de habilidade, não era pra ele estar aqui, não. Ele só foi convocado realmente pelo fato do Ancelotti conhecer ele e já ter treinado ele, né? Tipo, chegou os caras da CBF, nós temos disponíveis esse jogador aqui, ele, Richarlison, quero. Traga pra cá. É um jogador que já foi considerado intocável na seleção, principalmente no período do Tite. Foi o nosso camisa 9 da Copa do Catar e jogou muito bem na Copa do Catar. Jogou muito bem. Se o Brasil tivesse ganhado essa Copa, o Richarlison ia sair como o novo Ronaldo. Pô. Só que no período pós-Copa, o Richarlison teve uma queda. Ele teve muitos problemas físicos, lesões, problemas pessoais. E tudo isso afetou demais a continuidade dele na seleção. Porque no momento em que ele esteve em baixa, apareceu o Endrick, o Matheus Cunha começou a ter chance, o João Pedro. Verdade. Então, ele precisa mais do que nunca justificar essa convocação. Ainda mais que muitos torcedores brasileiros são contrários a essa nova oportunidade para o Richarlison. Eu não acho, porque ele e o Antony são jogadores que... Ele, o Antony, o Rafinha são aquele tipo de jogador que a gente sente que eles realmente se cobram, tá ligado? Se cobram muito. E eu acho que ele vai dar muito valor pra essa volta pra seleção brasileira, tá ligado? Então mesmo que ele seja um pouco bagrezinho, eu acho que ele vai honrar, tá ligado? Ele vai perder bastante gol, mas ele vai conseguir empurrar algum. Justamente porque ele nem vem de uma boa temporada no Tottenham. Verdade. Apesar de ter sido campeão da Liga Europa, teve uma participação baixa em gols na temporada, passou muito tempo na reserva, muito tempo machucado e acabou sendo convocado muito mais por ser um jogador da confiança do Ancelotti. Então agora é o momento de ele mostrar que o Ancelotti acertou em cheio a dar esse voto de confiança para ele e levá-lo, mesmo com ele não estando em alta. E aí agora eu queria saber de você aqui nos comentários, desses nomes que na minha opinião precisam mostrar serviço. Com quais você concorda e tem algum outro nome que você acrescentaria nessa lista? Se eu acrescentaria alguém? E é isso. Ótimo vídeo aqui do Vini Weiner. Eu acho que ele fez bons apontamentos aí sobre jogadores que realmente estão na fogueira. Alguns eu discordo, mas eu entendo o ponto dele, tá ligado? Se vocês tiverem gostado do vídeo,
Aí na descrição eu deixei o link do canal dele, vão lá se inscrever, porque esse cara posta um conteúdo muito bom, conteúdo didático, informativo. E se vocês tiverem gostado do meu react também, deixa um like, se inscrevem aí no canal. E se vocês quiserem ver o que eu achei da convocação da seleção brasileira, clica nesse vídeo aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. No mais, é o de sempre. Tchau!